Mesmo com esse barulho, vocês estão felizes, né? Lá atrás. O nosso tema é: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mateus 4, versículo 10. Em Mateus 4, versículo 1, vai falar o seguinte: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Então, primeiro ponto que eu queria trabalhar: quem gosta de ser tentado pelo demônio, levanta a mão bem alto. Ninguém gosta de ser tentado pelo demônio? Ninguém? A tentação é algo que deve nos fazer bem ou nos fazer mal? O que vocês acham? Faz mal? O que nós pedimos no Pai Nosso no finalzinho? E não nos deixeis cair em tentação. Nós pedimos a Deus para nos livrar da tentação? Não. Nós pedimos a Deus para não cair na tentação. Adão foi tentado sem ter pecado. Eva foi tentada sem ter pecado ainda, e pecaram. Todos os grandes santos, eles foram tentados. A Virgem Maria, sem dúvida, foi tentada. Jesus foi tentado, e fala a palavra que quem conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo, quem foi? O Espírito Santo. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? O Espírito Santo. Vocês estão com medo, estão com frio? Nenhum dos dois, só com frio, né? Vamos ler de novo aqui, ó. Mateus 4. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Quem foi que conduziu Jesus? O Espírito Santo. Diga comigo: o Espírito Santo. Forte: o Espírito Santo. Porque é na tentação que é forjado, que é transformado os verdadeiros guerreiros. Santa Teresa de Ávila fala assim: Deus dá as maiores batalhas para os seus melhores guerreiros. Quanto maior a batalha, mais força você vai ter, mais músculo você vai ter para ser santo. Amém? Sim ou não? O livro de Eclesiástico fala, Eclesiástico capítulo 2: quando entrares no serviço do Senhor, prepara a tua alma para provação. Prepara a tua alma. Ou seja, quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós seremos afrontados pelo reino das trevas. Sim ou não? Vocês são tentados? Quem é tentado aqui, levanta a mão e diga: eu. Pronto, Mateus é, né? Glória a Deus. E dentro do processo da tentação, São Tomás de Aquino vai falar o seguinte, ó: quando nós vamos para a oração, o demônio entende que nós estamos o chamando para o combate. Mais uma vez, quando nós entramos em oração, o demônio entende que nós estamos o chamando para quê? Para combater. Então, se você quer uma vida de oração, entenda que você vai ter uma briga com o inferno todinho. Ou seja, quem reza é um homem que está disposto a brigar todos os dias contra o inferno. Diga comigo: quem reza deve estar disponível, disposto, com a ousadia, com a coragem, pela graça de Deus, de brigar com o inferno. E não é com um demônio, não é com dois. Santa Teresa de Ávila fala: quando a alma se decide por Deus, pela vida de oração, todo o inferno se levanta contra ela, todo. Porém,
Como fala São Paulo, maior do que aquele que está no mundo é aquele que está conosco. Quem é que está conosco? Jesus de Nazaré. Quem é que está conosco? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós teremos vitória, sim ou não? Nós já somos vitoriosos. Nós não só teremos vitória, nós já somos vitoriosos em Cristo. Ele venceu na cruz o pecado, o demônio e o mundo. Diga comigo: Jesus Cristo na cruz venceu a morte, o pecado, o demônio e o mundo. Vocês creem, sim ou não? Quem crê, diga um amém bem forte. Vamos ver o que São Tomás de Aquino diz para nós. Por que Jesus foi tentado? Ele vai dizer o seguinte: Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Cristo quis ser tentado, antes de tudo, para trazer auxílio contra as tentações. Ou seja, por que Jesus foi tentado? Para quando você for tentado, para quando eu me sentir tentado pelo demônio, pelo mundo, pela carne, eu possa dizer: Jesus Cristo já venceu por mim. Jesus Cristo já venceu por mim. Diga comigo: Jesus Cristo e já venceu em mim. Diga comigo: Jesus Cristo já venceu por mim e já venceu em mim. Continuando, São Tomás vai falar o seguinte, ele citando São Gregório: não era indigno de nosso Redentor que quisesse ser tentado. Ele que veio para ser morto, ele quis vencer com as suas as nossas tentações, assim como venceu com a sua morte a nossa morte. Em segundo lugar, para nos lembrar, de modo que ninguém, por mais santo que seja, se julgue seguro e imune à tentação. Foi por isso que ele quis ser tentado após o batismo. Como diz Hilário, as tentações do diabo se dão principalmente nos que foram santificados. Ou seja, quem são as pessoas mais tentadas pelo diabo? Quem são? As pessoas que mais rezam, as pessoas que mais se confessam, as pessoas que mais são sinceras com Deus. Ou seja, por que o Senhor permite que as pessoas que caminham na igreja sejam tentadas? Para que elas cresçam cada vez mais em santidade e em humildade. E por que Jesus foi tentado? Para nos ensinar o quê? Por mais santo que seja um homem, por mais santo que seja uma mulher, ele nunca pode achar que o demônio esqueceu dele. O demônio vai sempre preparar uma armadilha para quando você estiver sem vigiar, você ser tragado pela tentação. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quem está entendendo, aplauda Jesus. Se é para Jesus, tem que ser forte, é muito michuruca, com força. Isso. Bendito seja Deus. Então o Senhor vai nos preparando para o combate, nos preparando e nos dando as armas. E em Mateus 4,10, que é o tema do nosso encontro: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Porque ao longo desse caminho vai se apresentar muitos ídolos. Ao longo desse caminho vai se apresentar muitas propostas bonitas, atrativas, sedutoras. Vai aparecer um monte de ídolos. Sim ou não? Vai. O demônio, ele deseja ser adorado. E é interessante que o padre José Forté, que é um exorcista, fala o seguinte: por que o demônio foi tentar Jesus? O demônio sabia que Jesus não ia cair, sim ou não? Sabia. Só que mesmo assim o demônio não resistiu. Ele pensou: não, eu vou tentar, vai que ele cai. Mas o demônio sabia que Jesus não ia cair em tentação. Mesmo assim ele foi, ele insistiu e ele perdeu, sim ou não?
O demônio perdeu? Perdeu. E o demônio, diga comigo, o demônio se esconde por trás dos ídolos, porque ele quer receber adoração. Quando você coloca o seu namorado, a sua namorada, a sua esposa, o seu filho no lugar de Deus, quem é que se esconde por trás dessa pessoa para receber essa adoração? Quem é? O demônio. Não estou dizendo que o seu filho, a sua esposa é o demônio, entendam. O demônio se esconde por trás da sua loucura de colocar alguém, alguma coisa, alguma pessoa, algum pecado no lugar de Deus. E quem é que recebe essa adoração? Quem é? O demônio. Diga assim: Jesus, me livre de colocar qualquer pessoa, qualquer sentimento, qualquer lugar, qualquer pecado, por mais gostoso que seja, no teu lugar, porque eu sei que por trás de qualquer pecado, de qualquer pessoa, de qualquer coisa que eu coloco no teu lugar, quem recebe a adoração é o demônio. Ou seja, a gente tem um pavor dos satanistas, né? Como é que pode alguém adorar o diabo? Mas toda vez que eu coloco alguém no lugar de Cristo, eu estou prestando de forma indireta um culto a Satanás. Vocês ouviram, sim ou não? Diga assim: Senhor, eu não quero prestar culto a Satanás, nem de forma direta, nem de forma indireta. Somente a Ti eu quero servir. A palavra de Deus em Êxodo 20, quando vai falar sobre os mandamentos, também em Deuteronômio capítulo 5, o Senhor vai falar que Ele é um Deus ciumento. A Bíblia vai usar uma linguagem para Deus para que nós entendamos. Não é porque Deus tem um ciúme igual ao nosso, é uma forma de falar, para dizer o seguinte: quem quer caminhar com Deus não pode servir a dois senhores, como fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ou eu vou servir a Deus ou ao dinheiro, ou a Deus ou ao diabo. Eu não posso ter vários senhores, eu posso? Não. Vai falar a palavra: ou eu vou odiar um e amar o outro, servir a um e desprezar o outro. Então eu preciso dizer: Senhor, eu quero me decidir por Ti. Diga comigo: Senhor, eu quero, Senhor, nesta tarde, esquecer, quebrar todos os ídolos. Vocês me digam quais são os ídolos que aparecem. Às vezes o ídolo é a nossa vontade. Eu quero fazer a minha vontade. Santa Teresa de Ávila falava: morra à vontade própria e não haverá mais inferno. Morra à vontade própria e não haverá mais inferno. Osés, eu não estou com vontade para mim, se eu devo ir sim ou não? Sim. Eu estou sendo falso? Não. Você está superando a sua vontade fraca, pecaminosa, e está fazendo a vontade de Deus. Eu não estou com vontade de rezar, eu devo rezar sim ou não? Sim, porque eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu estou com ódio de uma pessoa, não estou com vontade de pedir perdão. Eu devo pedir perdão sim ou não? Sim. Eu estou sendo falso? Não. Eu estou vencendo esse meu sentimento de mágoa, esse meu sentimento orgulhoso, soberbo, e eu estou deixando Cristo ser vitorioso, porque quem manda em mim não são os meus sentimentos, quem manda em mim não é o que eu quero ou o que eu não quero, quem manda em mim quem é? Cristo, a sua vontade. Então, se eu estou com vontade para mim, de rezar, se eu estou com vontade de perdoar, não, isso é o menos importante. Eu devo unir a minha vontade fraca à vontade de Deus, que é forte. O que fala Jesus lá em Mateus 26?
Versículo 44. Senhor, se te é possível, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de Jesus, ela era pecaminosa ou era santa? Santa. A vontade de Jesus era o quê? Santa. Mas ele submeteu a vontade dele, a vontade de quem? De Deus. E Jesus é Deus, sim ou não? Ele é homem, sim ou não? Mas ele submeteu a sua vontade humana à vontade divina que estava nele. Se a vontade de Cristo, que é santa, que é perfeita, que é bela, que é pura, se submeteu à vontade do Pai, a nossa deve se submeter, sim ou não? Sim. Sim. Aí vocês já ouviram a pregação do seminário. Quem estava no seminário aqui, levanta a mão. O seminário aqui, que ouviu a pregação sobre falsas doutrinas, quem estava? Ninguém. Só elas duas. Mas quem já ouviu essa pregação alguma vez na vida sobre falsas doutrinas? Vocês já ouviram? Sim ou não? Já, né? Nós devemos relembrar essa pregação, porque muitas vezes nós continuamos buscando esses ídolos. Quando eu busco a macumba, quando eu busco a astrologia, quando eu busco o universal do reino de Deus, quando eu escuto os testemunhos de Jeová, quando eu vou buscar ouvir pela televisão o Valdir Santiago, o boiadeiro, eu estou fazendo o quê? Colocando ídolos no lugar de Deus. Oséias, nem por curiosidade eu devo assistir, não. Alguém de vocês tem curiosidade de tomar veneno? Tem? Alguém de vocês tem curiosidade de pegar um revólver e ficar passando para ver se a bala pega na cabeça? Tem? Alguém de vocês tem curiosidade de pegar uma panela quente fervendo e colocar a mão para ver se queima? Diga assim, não, eu estou doido, diga. Mas às vezes nós fazemos isso no mundo espiritual. São Felipe Neri falava: é preciso criar um hospício para as pessoas que não pensam na sua salvação. É preciso criar um hospício para as pessoas que não pensam na sua. Então, toda vez que eu escolho o pecado, toda vez que eu escolho a mentira, toda vez que eu escolho o ressentimento, eu estou sendo o quê? Louco. Eu estou sendo o quê? Louco. Vocês estão me ouvindo bem direitinho? Eu estou dando uma confusão na mente dessas lágrimas? Na minha está dando. Porque eu não prego assim não. Está misturando as ideias tudo na minha cabeça aqui. Reza aí por mim, viu? Para dar certo até o final. Como é Ave Maria, porque está brincando de carnaval igual um doido, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus quer encontrar verdadeiros adoradores. Fale comigo. Deus quer encontrar verdadeiros adoradores. De nada adianta. Eu sei, não pode parar, não se sabe, gente, que coisa boa. De nada adianta eu estar na pastoral do dízimo, na catequese, no grupo de oração, eu estar no grupo de crisma, eu estar na liturgia, pregando a palavra, se a minha vida está cheia de ídolos e eu não presto a verdadeira adoração a Deus. Diga comigo, eu preciso fortalecer a minha vontade. Osés, porque tem pessoas que estão na igreja e nunca mudam. Vocês não se perguntaram, não? A pessoa está velha, caindo dentro da igreja e não muda. Ela é tão ruim quanto antes ou pior. Por que será que tem pessoas assim na igreja? Entra na igreja
preciso fortalecer a vontade. E a vontade só se fortalece pela penitência e pela oração. Ou seja, você precisa, eu preciso treinar a minha vontade. Como é que eu treino a minha vontade, Oséias? Se você serve na igreja, você deve contrariar a sua vontade. Por exemplo, eu queria ler só o Salmo, depois da primeira leitura, só para se contrariar. Não, eu queria cantar e ninguém me dá chance, pois oferece a Deus, porque ninguém te deu chance. Não saia reclamando, não saia brigando. Você deve treinar a sua vontade. Eu estava com vontade de comer hoje galinha caviar. É pecado? Não. É pecado? Eu estou com vontade de comer chocolate. É pecado? Não. Mas eu devo aprender a renunciar a minha vontade. Renunciar. Eu vou para a casa de alguém. E eu não gosto de comer mortadela. Eu não gosto de comer peixe. O que eu vou fazer? Eu vou comer peixe. Mas eu não gosto. Mas para contrariar a minha vontade, eu vou comer. Ou seja, eu vou fortalecendo e amadurecendo a minha vontade. Porque o mundo de hoje está cheio de pessoas frescas, amanteigadas. Qualquer pancadazinha, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para o grupo de oração, nem falou comigo, deu direto para mim, me magoou. Porque essas pessoas não treinaram a sua vontade. Entenderam? São pessoas com uma vontadezinha muito frágil. O pai faz tudo que ela quer, a mãe faz tudo que ela quer e ela faz tudo que ela quer. Então a vontade dela é escrava dos desejos. Então quando vier a aprovação, ela não vai aguentar. Quando vier a calúnia ela não vai aguentar. Quando vier a perseguição, ela não aguenta. Ela sai. Quando vier uma mensagem mais atrativa, para de sofrer, eu vou ser atraído, sim ou não? Vocês gostam de sofrer? Quem gosta de sofrer, levanta a mão. Vou até virar as costas. Partilha com o seu irmão o que você aprendeu até agora. Amém ou misericórdia? Amém ou misericórdia? Estão com fome? Eu estou. Quando estou com fome, eu prego mais raiva ainda do pecado, do diabo, do mundo, né? Então, voltando, diga comigo, eu preciso, Senhor, fortalecer em Ti a minha vontade. Por que você acha que uma pessoa, não estou desrespeitando não, viu? Porque eu não conheço ninguém aqui. Uma pessoa que tem um jeito meio afeminado, ela está na igreja, passa 10 anos, no 11º ano ela está lá no homossexualismo. Porque não tem uma vontade forte em Deus. Por que você acha que as meninas começam a namorar? Estão na igreja, os pais criaram na igreja. A menina vive cantando música de Deus, ouvindo pregação e achando legal. Daqui a pouco parece grávida. Porque não treinou a sua vontade. Vocês estão entendendo, gente? O mundo de hoje não treina a vontade. Nós começamos a fazer tudo que está na telha. Mas quando nós aprendemos a contrariar todo dia a nossa vontade, quando vem uma tentação forte, você fala: eu quero, mas eu sei que é pecado, então eu não vou. São Tomás de Aquino vai falar o seguinte: se Adão e Eva tivessem rezado no paraíso, eles não teriam caído no pecado. Mas eles ficaram conversando com o tentador. Foi ou não foi? Eva ficou batendo papo com o diabo. Diga assim: eu não posso bater papo com o encardido. Jamais. José não quer bater papo com o encardido. É quando a tentação vem, você fica: será que eu faço? Será que eu não faço? Só uma vez. Não sei, será bom? Nunca experimentei.
Você não pode conversar com a tentação, não. O demônio é mais forte do que você. Não queira dar um de super-homem. Não queira dar um de super-mulher. Você não é fraco. Eu sou fraco, nós somos fortes. Sim ou não? Você tem mais força que um anjo? Tem? Não. Mas com a graça de Deus nós podemos ser mais fortes que o demônio, que é um anjo. Então quando a tentação vem, o que você deve fazer? Fazer o quê? Reza. A tentação vem, você deve fazer o quê? Rezar na mesma hora. Não é rezar depois. Não é rezar antes, é rezar na hora da tentação. Antes você pode ter rezado e depois você pode rezar. Mas no momento de confronto, você deve rezar. Veio vontade de trair a mulher, você faz o quê? Reza. Veio vontade de perder a virgindade, faz o quê? Reza. Veio vontade de usar drogas, faz o quê? Reza. Veio vontade de falar mal do vizinho, faz o quê? Reza. Veio vontade de matar seu esposo de vassourada, faz o quê? Reza. Tem que rezar. Na mesma hora, não é depois, é na hora. Vocês imaginam que eu estou com raiva, eu posso rezar? Pode. Eu estou triste, eu posso rezar? Pode. Eu estou com preguiça, eu posso rezar? Pode, deve. Vocês imaginam que eu tinha um pecado mortal, eu devo rezar mesmo assim? Deve. Porque sabe de quem é que o demônio mais foge? Diga comigo, dos humildes. Diga comigo, dos humildes. Ou seja, quando você cai no pecado, Deus o livre, você lutou muito, infelizmente caiu. Aí você se humilha na presença de Deus. Como fala Santiago, humilhai-vos debaixo da poderosa presença do Senhor. Você se humilha. Deus deu o seu coração contrito, humilhado, arrependido, e Ele te perdoa. Aí você busca a confissão, e você estava nesse nível aqui, ó. Aí você baixou para cá. Aí você se arrepende profundamente. Você não volta para cá, você sobe. Aí o demônio vai pensar 2 vezes antes de derrubar você. Porque quanto mais você cair, mais você deve se humilhar, se prostrar diante do Senhor. Dizer, Senhor, eu sei que eu não sou nada. Eu sou antitica de galinha, eu sou pior do que isso. Mas eu sei que na minha miséria, Tu pode fazer um milagre. Vocês estão entendendo? Você tem que reconhecer que você é um nada. Você tem que reconhecer. São Tomás de Aquino fala o seguinte: quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. Quando nós estamos sem a graça de Deus, nós somos o quê? Nada. Desgraçados. Pobres coitados. Então, se você cair no pecado, não fica se acusando, não. Existe a acusação que é boa. É quando você fala assim: Senhor, por minha culpa, minha tão grande culpa, você reconhece que errou. Mas essa acusação de você estar falando: não vou mais para a igreja, eu sou falso, eu não tenho mais jeito, eu não vou mais pecar, eu já tentei tantas vezes. Isso é a voz de Satanás, não é voz de Deus. Você pode cair 1000 vezes, mas 1000 vezes você tem que se humilhar na presença de Deus. Na presença de Deus. Não é dizer para as pessoas: olha, eu sou tão ruim, eu sou tão pecador, eu sou tão miserável. A pessoa vai, ele é tão humilde. Esse é o pior dos orgulhos. Você não tem que parecer humilde na frente de ninguém. Você tem que ser humilde debaixo da presença de Deus. E Ele vai te fortalecer. Ele vai fortalecer a tua vontade. Amém? Quem está entendendo, gente? Levanta a mão e diga amém bem alto. Diga aleluia. Glória a Deus. Salve Maria. Ainda bem, estou entendendo vocês. Que bom. Uma coisa que nós somos muito tentados é a viver de forma superficial. Diga assim: eu não quero, Senhor, viver de forma superficial. O que é essa vida de forma superficial? É uma pessoa que ela quer caminhar para Deus,
Mas ela não quer deixar a vidinha dela. Ela quer continuar com a mesma vidinha miserável que ela tinha antes. Ela quer continuar com aquele namoro arrochado, gostoso, pecaminoso, imoral. E ela quer estar no grupo de oração. Eu não estou dizendo que quem namora assim não pode ir para o grupo, mas ela não pode querer permanecer assim. Vocês estão entendendo? Eu estou no grupo da SCC, da Pastoral da Família. Aí eu tenho uma esposa oficial e a esposa que é para as horas vagas. É uma vida medíocre. Eu quero caminhar com Deus e com o meu pecado. Eu que sou jovem e eu quero continuar com Deus me masturbando. Eu sou jovem, eu quero caminhar com Deus e andar com a roupa que não dá uma chave, detonando as mãos ainda na rua, a roupa. Eu sou de Deus, mas a língua é uma língua assim infernal, né? Venenosa. São Francisco de Sales fala que quem fala mal do irmão comete um tríplice homicídio. Ou seja, eu mato a minha alma, eu mato a alma da minha irmã e eu mato o irmão que eu estou falando mal dele. Às vezes, os nossos grupos dentro da igreja são especialistas em fofoca, é ou não é? Fala mal do padre, fala mal do pregador, fala mal da vizinha, fala mal das velhinhas, fala mal das novinhas, fala mal dos casados, fala mal dos solteiros. Quer saber que está falando mal? Ou língua do diabo, não é? E acha bonito. Eu só estou falando a verdade. Vá com essa verdade para o nos infernos. Essas verdades não estão no céu, não. A verdade é onde eu mato o irmão, aonde eu tenho prazer em falar do pecado do irmão. São Paulo fala o seguinte: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Quando nós não adoramos a Deus de verdade, nós começamos a achar que nós somos top. E começamos a olhar as pessoas como? De cima. Quem é ele aí? Pai, não se libertou disso ainda, 10 anos de caminhada. Meu irmão, essa miserável aqui pode ter um ano de caminhada, se ser libertado. Essa tem 30 e não se libertou. Porque Deus trabalha diferente da vida de cada um. Vocês estão entendendo? Às vezes a história de vida dela, que você não conhece, condiciona ela. Não estou dizendo que ela é escrava de um destino, não. Isso vai determinar. Porém, para ela é mais difícil dar passos. E eu tenho que ter paciência, sim ou não? Deus tem paciência com você? Tem. Deus tem misericórdia de você? Pois essa mesma paciência que você recebe, essa mesma misericórdia que você recebe, você deve dar para o seu vizinho, para a sua sogra, para o seu cunhado, para o seu amigo, para a sua prima, para o padre, para o seu conhecido, para o seu inimigo, para todo mundo, a mesma. Não queira ser melhor do que Deus. Deus tem paciência contigo porque você não vai ter paciência com os outros. Mas falta o quê? Sair de cima e vir para onde? Para baixo. Como um verdadeiro adorador. Para terminar, vocês lembrem, nós não daremos conta do recado se nós não tivermos uma vida de oração. Sempre eu bato nessa tecla. Vida de oração. Vida, comigo, você, vida de oração. Vida. Meu irmão, se você está na igreja, se eu estou na igreja e eu não rezo, vai ter uma hora que eu não aguento mais não. Eu chuto o balde. Eu chuto tudo. Tem uma hora que eu não aguento não, porque a nossa força ela é mínima. Tem hora que nós não vamos aguentar mais a cara daquele irmão enjoado. Às vezes não é necessário, mas porque eu não rezo, até a alegria do irmão me incomoda. Hoje não amostrado, hoje não alegre, hoje não descontrolado. Porque eu sou tão nojento que até a alegria do irmão me incomoda.
você é chato, fedorento, nojento, a gente tem prazer de estar perto. A gente quer estar perto dele para ajudar. É diferente. Alguém que reza. E quando eu falo que rezar, não é dizer assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bom dia, Jesus. Pai nosso que está no céu, Ave Maria. Começa o dia. Aí o almoço reza, é para fazer isso aí também. Aí vai dormir, boa noite, Senhor, obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí, todo cristão deve fazer por obrigação. Porém, eu estou falando de uma vida de oração. Você reservar um horário sagrado do seu dia para ter um encontro com aquele que é a razão da sua vida. Vocês estão entendendo? Se você não tira esse momento de encontrar a Deus e Ele te encontrar, meu irmão, você pode ficar velho dentro da igreja. Você vai ser um cristão medíocre. Pode até se salvar. Pode até. Porém, você, não da senhora, a dona Olimar, quanto mais ela rezar, quanto mais ela adorar, quanto mais ela se humilhar, ela vai levar um monte de gente para o céu. Um monte. Não é pouco, é muitas pessoas. Qual é o nome da senhora? Dona Neuza. Se a dona Neuza não rezar pouco, ela pode até se salvar, passar um monte de tempo no purgatório, mas as pessoas querem ajudar a ir para o céu, que Deus confiou para ela levar para o céu, vão para onde? Para o inferno. Diga assim, quando eu não luto, diga comigo, quando eu não luto, quando eu não rezo, eu estou povoando o inferno de pessoas. Quando eu rezo, quando eu luto, quando eu me confesso, quando eu dou minha vida por Jesus, eu estou povoando o céu. Porque às vezes a gente tem um pensamento muito medíocre, né? O importante é eu me salvar. Salvação é individual. Aquela história do protestante, né? A salvação é individual, cada um cuida da sua. Meu irmão, se você é egoísta a esse ponto, você não vai para o inferno não. Você já está no inferno. Porque lugar de egoísta já vive no inferno, entendeu? Uma pessoa egoísta, ela não ama. Ela já vive no inferno nessa vida e ela continua na outra. Entendeu? Não é que Deus manda a pessoa para o inferno, ela já está vivendo. Ela escolheu aquilo. Diga assim, Senhor, eu escolho ser um adorador. Eu escolho rezar, me humilhar na tua presença, Senhor. Eu quero quebrar os meus ídolos, os ídolos falsos, mentirosos, que me deixam com a vida medíocre. Quem está monitorando o meu tempo aí, acabou o tempo, já passou, falta 1 minuto, 2. Cadê a plaquinha lá? Tem mais 10 minutos? Pronto. Vocês aguentam mais 10 minutos ainda? De grito aqui? Sim? Quem aguenta, diga amém. Ok. Então, continuando. Diga, eu não posso ser superficial. Eu preciso mergulhar nas águas mais profundas. Aí você chega perto de certas pessoas que elas sofrem com o filho que bebe, bebida alcoólica. Você chega perto de uma mulher que o filho é drogado, a vizinha é chata, e você vê aquela mulher, uma mulher alegre. Por que aquela mulher é alegre? Porque ela não é superficial, ela é uma adoradora. Vocês estão entendendo? Por que certas pessoas estão na igreja que eu falava antes? Passa a vida todinha, nasceu e se criou e está morrendo lá. E ela não mudou de vida porque ela é superficial. Ela vive de aparência. Não tem uma história que muito me toca o coração. Santo Efrem, qual é o nome do santo? Santo Efrem. Uma certa vez, uma mulher chegou dando em cima dele. Ele era bonitão, né?
chegou em cima dele, a mulher. Falou assim: vamos fazer umas coisas aí. Você está imaginando o que é, né? Aí Santo Efrem pegou aquela mulher, levou para o local, chamou ela, vem aqui, por favor, vem aqui comigo. Aí chamou ela. Aí falou o seguinte: na praça pública, tinha esse tanto de gente aqui ou mais. Agora, nós vamos fazer o que você quiser. Aí ela falou: o quê? Na frente de todo mundo? Aí ele falou: você tem mais medo do olhar deles ou dele? Aquela mulher se banhou em lágrimas, se arrependeu e nunca mais tentou nenhum homem e foi uma pessoa santa. Sabe por que nós não somos adoradores? Sabe por que muitas vezes eu e você não rezamos? Porque nós queremos ter a aparência de santo na frente dos outros. Mas a sua aparência de santo e a minha frente dos outros não vai levar você para o céu, não. Eu li um livro que eu li 2 vezes. Estou lendo a terceira, vou ler, né? O nome é O Inferno Existe. Como evitá-lo? Foi o Monsenhor Segundo escrever. E lá eu admirava uma coisa. Pode sentar, obrigado. Né? Vamos para ela. Me admirava uma coisa: que várias pessoas que morreram, eles morreram em fama de santidade. Morreram como? Em fama de santidade. E Deus permitiu, porque a alma não fica indo e voltando, não. Deus permitiu. Porque Hebreus 9:27 fala: está destinado ao homem que ele morra uma só vez, e após a morte segue-se o juízo. Então essa bagunça de alma estar indo e voltando não existe. É coisa de espiritismo. Mas Deus pode permitir, em casos raros, de uma alma do purgatório, ou do inferno, ou do céu, mostrar que está lá. São casos raros. Entendeu? Você se aparecer, sabe o que eu faço? Procure alguém experiente na fé para lhe explicar. Não vai procurar na cama e explicar, você é corrupção. Certo? Então o que acontece? Lá no livro falava: essa pessoa morreu em fama de santidade. Pouco tempo depois, o santo via essa alma onde? No inferno. Essa alma onde? No inferno. Ou seja, ela tinha fama. Todo mundo achava ela santa. E ela, pelos atos dela, era santa na frente de todo mundo. Mas ela foi para onde? Para o inferno. Nós vemos por que uma pregação como essa, que é para falar sobre adoração, tu está falando muito no inferno. Por quê? Os verdadeiros adoradores são os maiores combatentes contra o inferno. E quando nós adoramos, nós pegamos aquelas pessoas que estão quase indo para lá e arrastamos para o céu. Entendeu isso ou não? Uma vez Santa Maria Madalena de Pazzi, já essa história aqui em outro retiro, mas vou falar de novo. Ela viu 2 padres em pecado mortal e o Senhor falou para ela: você quer ajudar a salvar esses padres? Ela quer. Pois você vai sofrer no lugar dele. Você quer? Quero. Aquela mulher sofreu. Você nem imagina quanto ela sofreu. Imagina o maior sofrimento que você já viu. Era pior do que esse. Aí depois Jesus apareceu para ela e falou: obrigado, porque esses 2 padres já foram salvos. Se Jesus mostrasse para nós um padre em pecado, a gente faria o quê? Ele está sabendo aquele padre. Jesus disse que está pecando, ó. Está com a lorona, a gente sai fofocando talvez, né? Nós não queremos sofrer para que as pessoas se salvem. Gente, quando você vê alguém na lama, chore por ela, faça jejum por ela, adore por ela. Aqui que a gente canta. A gente canta o quê? Amar por quem não te ama, adorar por quem não te adora. De pé, esperar.
O ministério pode cantar do início suavemente. Feche seus olhos e adore o Senhor. Adore por aqueles que não adoram. Ame por aqueles que não amam. Reze por aqueles que não rezam. Pelos ateus, pelos satanistas, pelos comunistas, pelos homens indiferentes. Adora o Senhor. Adora e pede a libertação dessas pessoas. Ora no Espírito. Se você não anda no Espírito, vai orando com suas palavras. Pede a libertação, pede a conversão do seu coração. Pede você que renove de alegria, renove de oração, renove de um coração de adorador. Por isso adora o Senhor em Espírito e em verdade. Que frequentam e que praticam a macumba, a prática da macumba.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.